mais uma noite abençoada, mais uma noite de bênção do Pai, e que essa graça possa aumentar a cada dia sobre a vida de toda a igreja, amém? Amém. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Meus queridos, posso anunciar está aqui? Amém, pastor. Está em posição? Vamos abrir a Bíblia, pastor, em Atos, capítulo 8. Amém, igreja? Atos, capítulo 8. Vamos fazer a leitura do versículo 5 ao 8, apenas 4 versículos por enquanto. Amém? Que o Espírito de Deus tenha em nosso meio toda a liberdade. Toda mesmo. Amém? Todos encontraram? Vamos fazer a leitura, pastor? Versículos 5, 6, 7 e 8. De Atos capítulo 8. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitas pessoas, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Soberano Deus, Pai de amor. Verdadeiramente, meu Deus, o Senhor é bom. Teu amor, tua misericórdia dura para sempre. De maneira que nos alcançou, pois o Senhor derramou sobre a tua igreja do teu amor desta graça. Oh, Santo Deus, sabemos que tu és santo e nós somos pecadores. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tende misericórdia de nós. Coloca-nos como igreja de pés, uma igreja viva, que venha para corresponder ao teu coração, que venha corresponder à tua vontade, Senhor. Que venha, meu Deus, anunciar a grandeza do teu nome e a força, Pai, do teu poder. Que este povo, Pai, venha se alegrar e venha se regozijar e venha confiar no Senhor, que é fiel à tua palavra, aos teus desígnios, meu Pai. Pai Santo, não somente o povo que se encontra aqui, neste santo lugar, santificado pela tua presença, mas também aqueles que estão do outro lado da live, meu Deus, que nos acompanha pelo TikTok, mais tarde pelo YouTube, meu Deus, Instagram. Que o Senhor, meu Deus, venha tocá-los, venha abençoá-los, venha dar a tua paz, que excede todo o entendimento do mundo, Senhor. Venha, Pai, refrigerar as suas almas, ó Pai. Tenham eles em família o regozijo, Pai, que a alegria de ver um ao outro bem. Venham se amar na tua presença, se cuidar e venham viver os milagres do Senhor. É o que nós te pedimos. Dai graça para que o teu povo, meu Deus, viva esses milagres e em tudo sejam abençoados. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, graças a Deus. Amém, igreja? Amém. A palavra desta noite, a Ana Maria começou a falar e eu falei, não, já está pregando a minha pregação. Glória a Deus. Né? Os louvores falaram muito ao nosso coração. O versículo 5 diz que Filipe, um gentio, escolhido como diácono,
foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele creu em Jesus Cristo. Após a morte de Estevão, a igreja se dispersa. E Filipe desce a Samaria. E Filipe começa a pregar a Jesus Cristo. Preste atenção. Versículo 5, pastor. E descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Ele começou a pregar Cristo. Meus queridos, tanto Filipe, como Pedro, João, como Paulo, eles pregavam a Cristo. Os evangelhos dão testemunho de Cristo. Você percebe que não aparece o nome de Mateus, no evangelho de Mateus, dizendo, eu Mateus, eu filho. Não. Porque quem é Jesus? Quem faz é Jesus. Quem deu a vida por nós é Jesus. Preste atenção no texto, para que a gente possa meditar, nos colocar hoje, esta noite, em uma balança e saber o que está nos faltando para vivermos a mesma graça que eles viveram naquele tempo. Se eles ouviram a respeito de Jesus, e se pregamos as mesmas coisas, por que não tem o mesmo resultado? Olha o versículo 6. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Unânimes, isso é, todos que estavam ali, eles ouviam a Filipe não era de qualquer jeito, era de forma atenta. Filipe ia para ele e olhava para lá, Filipe ia para ele e olhava para cá. Não tinha ninguém cochilando, não tinha ninguém dormindo, não tinha ninguém saindo daquele local e indo a outros locais. Não tinha ninguém se movimentando. A multidão, de forma única, como uma só pessoa, parados, ouviam Filipe pregar. A aceitação daquele povo foi tão maravilhosa que primeiro eles começaram a ouvir e depois eles começaram a ver. Primeiro ouve, depois vê. Olha o versículo 7. Pois os espíritos impuros saíam de muitas pessoas. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. Quando Filipe começa a anunciar Jesus, eles falam, mas nunca ouvimos isso. E eles se voltaram à pregação, desejando entender a pregação, e daqui a pouco eles começaram a ver algo que também eles nunca viram. Os espíritos saíram das pessoas. Enquanto as pessoas ouviam a palavra, o mal saía. Pessoas eram curadas. Pessoas eram curadas de todo tipo de enfermidades. Em ouvir, em crer, os olhos se abriram. E eles começaram a ver, o que é isso? Demônio saindo. Repita o versículo, parte A. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos. Não era de poucos,
tinham suas vidas destruídas, que tinham dor e sofrimento, como o gadareno, que quando os demônios tomavam, ele se machucava a si mesmo. Quantas vezes já não aconteceu? O Senhor está libertando uma alma e o demônio fala na boca dessa própria pessoa que vai matá-la. Mas ouvindo a pregação de Filipe, que anunciava Jesus, os demônios não suportavam. Glória a Deus. Saía. Aleluia. Olha a parte B. E vários paralíticos e aleijados foram curados. Vários, não eram poucos, vários. Paralíticos, coxos. Não tinha aquele negócio que vinha à frente para orar. Era ouvindo. Ouvindo. Eram curados. O que mais? E houve grande alegria naquela cidade. A alegria veio. Famílias que estavam sofrendo. Como é difícil cuidar de um enfermo, cuidar de alguém que perdeu a memória, perdeu os seus movimentos. Como é difícil cuidar de uma pessoa que em tempos é tomado por espíritos. Tem alguns espíritos que manifestavam-se e faziam a pessoa correr para o mato. Tirava a roupa, não corria para o mato, tanto homens quanto mulheres. Dormia no mato, e a família atrás, a filha pegar e trazer para casa. Mas ouvindo Felipe pregar de Jesus, meu Deus, que pregação era essa? Aleluia, Jesus. O que Felipe estava falando, igreja? Eita, glória a Deus, aleluia. Não se espante. Felipe pregava exatamente o que nós pregamos também. Glória a Deus. Só que a palavra que Filipe falava, ó, o Deus criador dos céus e da terra é um só. E o Machia, o Cristo, o ungido, o Salvador do mundo é o seu Filho. Jesus Cristo, o homem que pregou na Judéia, na Galileia, iniciou seu ministério, ele é o Messias. Ele andou curando e pregando, ensinando e fazendo bem. Ele ressuscitou mortos. Ele curou cegos, paralíticos, mudos, surdos. E nele, só nele, está a salvação. Essas palavras foram suficientes para que aquele povo começasse a experimentar algo que nunca tinham visto nem ouvido. Os demônios saíam, começavam a sair, manifestavam, davam um grito e saía, a pessoa levantava livre. Oh Deus, tão poderoso. Meus amados, quando olhamos para um texto como esse, temos que fazer como o povo de Deus fez. Quando Neemias voltou da Babilônia e se juntou a Esdras, ao sacerdote Josué e a outros como Ageu, eles
queimadas. O templo tinha sido queimado e derrubado. Eles estavam sem proteção dos muros. Eles plantavam e outros iam colher. Era muita dor. E por meio da leitura da palavra, eles descobriram o motivo de tanto sofrimento. O abandono de Deus. Choraram. Também houve outras vezes que o povo chorou amargamente. Um desses momentos também foi quando os espias infamaram a terra de Canaã e amedrontaram todo o povo. E Deus depois disse, por conta disso vocês não vão entrar. Eles tentaram, ainda Deus não foi com eles. Voltaram chorando. E todo o povo chorou amargamente. Por quê? Porque não creram na palavra de Deus. Josias também achou, nos dias dele, no livro, mandou consultar uma profeta. E eles, ouvindo a palavra de Deus escrita no rolo, também choraram. Vou repetir. Hoje é para a gente chorar. Como está escrito. Quando Deus diz, ó sacerdote, rasgue o coração e não as vestes. E pranteai, chorai, clamai, desde o altar ao alpendre. Não há. Chore. Chore, clame. Busque Deus, peça misericórdia. Por que eu falo que era para chorar? Em Mateus capítulo 13, foi falado aqui várias vezes esse mês sobre o semeador e a semente. O campo. Jesus diz, a semente é a palavra, o campo é o mundo. O semeador é o Filho de Deus, Jesus, e os filhos do reino, os santos. As aves é o inimigo. Ele fala de 4 tipos de coração: beira do caminho, na rocha, entre os espinhos e em boa terra. A mesma palavra pregada. Uns ouvem, não tem nenhum resultado. O que cai à beira do caminho, não tem nenhum resultado. Plantado na rocha, não tem nenhum resultado. Plantado entre os espinhos, também não tem nenhum resultado. O que eu estou falando aqui essa noite foi o mesmo que Filipe falou em Samaria. Diz que a multidão unânime, isso é, como um só homem, todos prestavam atenção. E a forma que ia prestar atenção, ia aplicando um julgamento na alma. Alguns diziam, nunca ouvi isso. Meu Deus! Isso é maravilhoso. O outro que ouviu as mesmas coisas, em Atos 10, Cornélio, ao ouvir essas palavras que hoje vocês ouvem, eles foram tomados pelo Espírito Santo. Numa terra. Eles foram batizados pelo Espírito Santo, de maneira que Pedro os guiou ao batismo das águas. O Espírito de Deus está na igreja de Corinto, na segunda carta, a qual Deus, usando o apóstolo Paulo, escreve:
Para uns a palavra tem cheiro de vida para a vida. E para outros a palavra tem cheiro de morte para a morte. A questão está na forma que recebemos a palavra. Quando os samaritanos ouviram que Jesus é o Mashiach, prometido lá no início da Escritura, pregado pelos profetas e veio para cumprir as profecias, eles ficaram maravilhados e crentes. Veio um temor neles. Quando eles ouviram a obra que Jesus fazia como homem e continua fazendo, pois só Ele é Deus. Glória a Deus. Começaram a ser curados. Experimentar como está escrito. Experimentar de Deus, veja o quê? Começar a experimentar com meu Deus. Os que criam eram tocados, abençoados e curados. E aquilo ia contagiando os demais, os demais, os demais. E a coisa crescia. E o temor crescia. E eles decidiam aceitar Jesus, ou melhor, se render a Jesus, buscar Jesus. No texto que nós acabamos de ler, havia grande alegria naquela cidade. Um diácono cheio do Espírito Santo. Aleluia. Se continuarmos lendo o texto, ouviu-se em Jerusalém o que estava acontecendo em Samaria. E enviaram Pedro ali, os irmãos. Até feiticeiro, até mago se converteu naquele lugar. Glória a Deus. O povo recebeu o Espírito Santo, Glória a Deus. porque creram. Aleluia. A crença, o acreditar em Jesus, muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda as nossas atitudes. O próprio Simão se converteu, queimou os livros de feitiçaria, lá de engano, aceitando Jesus, por conta do testemunho que Filipe deram de Jesus e o testemunho de Deus. Ele dizia: Jesus foi morto por eles, pelos judeus, mas Deus, no terceiro dia, o ressuscitou. Meus irmãos, para crer na ressurreição de uma pessoa tem que ter muita fé. Acreditar que alguém ressuscitou e eles creram. Se Samaria, simplesmente por ouvir o nome Jesus é Deus, ressuscitou dos mortos e recebia um milagre, por que hoje não acontece? Meu Deus. Se é a mesma palavra, se damos o mesmo testemunho, se ele anda no meio dos candeeiros, se onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Como é isso? Me lembro dos cultos naquele salão em frente aos Zabim, quase em frente. Na hora da abertura, na hora da oração, na hora do louvor, da pregação, sem oração, de imposição de mão de nada, caía um ali, caía outro lá, caía outro lá, só ouvindo. O que está acontecendo nos nossos dias? Você que está em casa, pense: eu creio
E por que não está acontecendo os milagres? Eu amo Deus, eu estou toda quarta, sexta, domingo nos cultos. Eu venho para o estudo. Meu Deus, meu Deus. Eu venho na oração da terça, na oração da quinta. Eu vou nos cultos da vigília dos sábados. Por que não está acontecendo? Que tipo de terra é o nosso coração? Mas eu creio. Quando falamos creio em Deus, a partir desse momento, a responsabilidade de obedecer o Evangelho se multiplica, triplica, quadriplica e assim vai. Porque agora não temos mais desculpa. Porque agora sabemos que Ele reina e vive, governa. Será que entregamos mesmo as nossas vidas a Ele? Será que temos tido a reverência devida ao Seu nome? Porque olha o poder que é o nome de Jesus. Quando o nome de Jesus é pronunciado, se dobra o quê? O joelho. Será que estamos nos dobrando? Será que estamos nos dobrando? A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o nome de Deus. Temos crido, temos colocado essa palavra como é que eu posso dizer? Temos aplicado essa palavra? Ela tem vigorado em nossas vidas? Temos largado tudo para servir a Deus? Temos largado o nosso ego? As nossas vontades? Porque me parece que alguns, só porque fica triste, chateado, já não vem na casa de Deus. Outros, só porque padece uma necessidade, já não vem na casa de Deus. Não vem. Outros, com medo de padecer necessidade, já não vem na casa de Deus. E tantas outras situações atingem alguns de maneira que não querem vir à casa de Deus, não querem ler a Bíblia, quando lê não tem paciência, já começa a leitura querendo saber quando vai acabar. Já falei disso aqui. Abre lá o capítulo, está numa página. Já vira lá para ver quantos versículos tem. Se abrir em Salmo 117, eu sorrindo. Abrir no Salmo 119, já começa a preocupar e se enfadar. Como será que Deus vê tudo isso? Como será que Deus vê os nossos motivos, os quais falamos, que nos impede de subir à casa de Deus? Porque o que está escrito é: nem fome, nem tribulação, nem angústia, nem espada, nem morte, nem profundidade, nem largura, nem o presente, nem o porvir, nem principado, nada é podendo separar de Deus. Mas bastou uma palavrinha de alguém, já não sobe mais a casa de Deus. Será que isso que é mal, será que não tem sido a realidade da vida de muitos? Alguns vão no banheiro por necessidade, outros vão no banheiro por agonia, não conseguem ouvir a palavra. Uns já
desculpa para não vir na igreja. Outros dão desculpa porque chegou atrasado direto. Isso é reverência a Deus? Isso é a terra boa? E as multidões, unânime, ouvia Filipe com atenção. Mas a palavra está pregando, está conversando. A palavra está sendo pregada, sai dentro do templo. Brasileiro diz: é bom de dois, porque se caiu, não levanta. Um cai, em vez de outro levantar, fala mal, muitas das vezes. Não digo todos, não. Filipe pregava Jesus. Jesus é o Salvador. E o temor vinha sobre eles. Qual é o temor que vem sobre nós hoje? Quando ouvimos Jesus é o Salvador. Oh, que alegria vem do nosso coração quando ouvimos: Jesus te ama. Qual a alegria? Qual o júbilo? Qual a esperança? Jesus te ama. Eu já sei. Que terra é o nosso coração? Para ouvir algo tão maravilhoso, que o Santo Filho de Deus deu a vida por todos nós, e isso não ser suficiente para uma entrega também de todo o coração. Estou almoçando com muita fome, mas o Espírito Santo falou comigo: eu deixo meu almoço, deixo minha dieta, eu deixo meu sono, eu deixo meu trabalho. Como os que fomos chamados, deixaram seus trabalhos. Viva a glória de Deus. Viva a glória de Deus. Natanael ouviu uma palavra: eu te vi debaixo da árvore. Rabi, tu és o Filho de Deus. Sabe por que eu te disse isso? Hoje, os pastores pregam para convencer, nem o mundo, mas a própria igreja. Prega para convencer a igreja a comparecer nos cultos. Prega, insiste, abre a Bíblia, fala do que Deus fez, está fazendo e fará, para que o crente, o que se diz crente, tenha alegria e desejo de vir à casa de Deus. Mas em muitos corações não surge nenhum efeito, porque dia de culto, muita gente desanimada em casa e ainda pega contra Deus dizendo: eu tenho que ir, hoje eu tenho que ir. Ninguém tem que vir. Isaías capítulo 1, ninguém tem que ir. Só vem quem ama a Deus. Os bem-vindos na casa de Deus é quem ama a Deus. Os bem-vindos no reino de Deus é os que amam a Deus. 1 Coríntios 8, versículo 2, no irmão. Aquele que ama a Deus é conhecido dele. Abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 8. Vamos ver esse versículo. Versículo 2 primeiro. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece, até o ponto em que é necessário conhecer. Versículo 3. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Eu conheço, eu sei. O pastor está falando, mas já ouvi essa palavra. Só que a palavra ainda não fez efeito no coração de alguns.
Porque continua a mesma coisa. Passa um dia, passa uma semana, passa meses, passa ano, e o testemunho é o mesmo. Não é testemunho de temor de Deus. Não é testemunho do amor de Deus. Muitas vezes, as mulheres desanimam os maridos para não vir à igreja. Mulheres abrindo a boca e dizendo: marido, vamos hoje não. Não sabe, não tem ideia do mal que está fazendo. O mandamento é: pais, ensine o filho do caminho da verdade. Deuteronômio, Levítico. Ensina levantando, deitando, pelo caminho. Aí o pai vem para a igreja e deixa o filho em casa. Meu Deus do céu. Cadê a fé? Cadê o temor de Deus? Para cumprir o que Deus falou. E aí quer ver a casa abençoada. Mas se a palavra não entrou no coração, se a palavra foi roubada, não é de admirar que muitas famílias sofrem isso. Está com os filhos indo para a igreja, na escola bíblica e tudo, mas aí vivendo uma vida sem temor de Deus, 12, 13, 14 anos, os filhos não querem mais vir para a igreja, não vêm. Os filhos estão no dono do seu próprio nariz. O pai não tem mais autoridade. E tem mulheres que têm misericórdia. Se o pai quiser impor para o filho, para defender o filho, briga com o marido. Para que o filho tenha direito de fazer tudo errado. Por que essas coisas acontecem? Porque não estão ouvindo de fato a palavra. O inimigo está roubando a palavra. Se não vir que é a palavra, porque a palavra não entrou. Abra sua Bíblia no Salmos 84. Olha a expressão de um adorador. Dentro do fato, 84, só o versículo 1, pastor, por enquanto. Então vamos ver 1 e 2, mas por enquanto o 1. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Meu Deus, como o teu tabernáculo estava no templo. De um templo como esse aqui. Ó Senhor dos exércitos, como o teu tabernáculo é amável. É prazeroso, é bom para a igreja. Como o salmista também diz. Vou pedir a Deus uma coisa, que eu possa morar aqui, ó. Olha o versículo 2 do Salmos 84. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Minha alma, o que faz a minha alma? Desfalece. Só a parte A do versículo 2. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. A minha alma suspira. A minha alma desfalece. Eu preciso de Deus. Eu quero Deus. Eu amo Deus. Pensa comigo, meu Deus. Quando ouvimos essas palavras, qual é a decisão que tomamos? Quando ouvimos essa palavra, será que vem no nosso coração o desejo de servir a Deus dessa maneira? Desfalecendo por Deus? Ou vemos Deus ou morremos? Ou vemos Deus? Ou nossa vida não tem sentido algum? Será que vem essas coisas do nosso coração? Esse desejo para nos impulsionar a uma vida santa? Ao desejo de conhecer toda a palavra de
de Deus? Leia o versículo 2 novamente. Minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Meu coração, meu corpo, onde está Deus? Como a pergunta de Eliseu diante do Jordão. Onde andará o Deus Jeremias? Sedento de Deus. Pega a capa de Elias, fere as águas e as águas se dividem. Olha o que o profeta Jeremias anuncia da parte de Deus. O Senhor fala na boca dele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não é qualquer fé, não é qualquer entendimento, mas é a decisão de não falhar com Deus. É a decisão de largar tudo que está fazendo a qualquer hora para atender o chamado de Deus. É a decisão de não se abater com as coisas desse mundo, mas antes guardar em Cristo toda a esperança. Como igreja, de forma bem consciente, estamos vivendo o verdadeiro Evangelho? Porque quando o Evangelho é pregado nessas redes sociais, que Deus parece mais o servo do que o Senhor. Eu vejo testemunho que eu até pulo. Eu estava precisando, orava nesse dia, briguei com Deus. Brigou com Deus. Jacó não foi nem brigar. Ele estava brigando, ele estava insistindo com Deus para ser abençoado. E Deus deslocou a coxa dele. Pensa em alguém que brigar com Deus. A própria pessoa na boca diz que está brigando com Deus, que ficou chateado com Deus. Meu Deus do céu, não conhece Deus não. O reino da coisa que ele mandou Deus. A minha alma, a minha carne, suspira, desfalece, que é Deus. Aí eu aceitei Jesus. Por quê? Eu não aguentava mais essa vida de sofrimento. Aceitei Jesus. Ah, é? Somos nós que aceitamos Jesus? Ou é Jesus que nos aceita? Porque Ele vai usar misericórdia com quem quiser usar misericórdia. E não vai usar misericórdia com quem Ele não quiser usar. Não é nós que aceitamos a Jesus. É Jesus que nos aceita. Porque o Pai nos guia até Jesus. Como está escrito: ninguém vem a mim sem o Pai me enviar. Então o Pai enviou. E nós aceitamos o chamado dele. E nós nos rendemos. E nós nos fazemos servos dele. Não é para ficar nos servindo. É para a gente nos servir. Vocês entendem, igreja? Não tem diferença entre o que estou pregando aqui e o que Filipe pregava. Aceita Jesus. Se renda a Ele. Aceite a sua doutrina, os seus ensinos. Deixe o mundo. Não aceite ser atraído pelo mundo. Olha o que Tiago 4 diz: que aquele que se faz amigo do mundo se torna o quê? A pessoa tem que ouvir uma palavra dessa e tremer, estremecer, se não entender, dizer: meu Deus, como é que é agora? Como é que vai ser? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer?
Os irmãos em Atos 2, 38, pastor. Ouvindo eles a palavra, o que veio no coração deles? Dois, 38. Isso. Atos capítulo 2, versículo 38 primeiro. Pedro então lhes respondeu. Pode ser o 37, perdão, 35. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pode falar. Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em algumas traduções, eles ouvindo isso, ficaram com o coração compungido. Para estar pesaroso. Ouviram a palavra que Jesus, porque capítulo 2 é isso, a apresentação de Jesus. Jesus morreu por nossos pecados. Jesus, sendo o Messias, o desejado das nações, esse povo que falou com Pedro, o que devemos fazer? É os judeus, nascidos em outras regiões, em outros países, que quando chegava os dias festivos de Israel, onde Israel comemorava as festas de Deus, nesse caso aí, festa de Pentecostes, eles iam. Eles queriam Deus. Eles desejavam Deus. Amando Deus. Daí eles têm uma notícia terrível. Sabe o Deus que você espera? Sabe o Deus que você diz que ama? Sabe o Deus que você diz que serve? Ele foi morto por causa do seu pecado. Por causa daquilo que você escolheu para a sua vida. Por causa daquilo que você faz todo dia. Por causa da maneira como você fala. Por causa das práticas. Por causa da forma como você trata as outras pessoas. Meu Deus. O Deus que eles esperavam para servir em amor, foi o Deus que morreu por conta do pecado deles. Então, quando eles ouvem isso, eles entendem: ferimos aquele que amamos, ferimos aquele que desejamos, ferimos aquele que uma vida toda temos nos preparado para encontrar. Ferimos com coroa de espinho, com chicote, com cravos, com a morte. E Pedro diz: não, mas a mensagem não é só isso. Ele também ressuscitou. Ele está à direita do Pai e Ele intercede por nós. Na cruz, Ele pediu ao Pai que perdoasse. Quando ouvimos essas palavras, será que vamos fixar na tábua do nosso coração? Será que vamos? A ideia, o desejo de ser uma nova criatura, de abandonar o nosso eu para servir Deus? Será que vamos tomar uma decisão firme? Será que, como costumo dizer, daqui para a glória, ou vamos retorcer em algum momento? Saber que em Jesus Cristo
Deu a vida por nós, não causa temor no coração, não, remorso, tristeza? Será que saber que Ele ressuscitou e da destra de Deus não traz alegria, prazer e segurança? Porque muitos desistem. Muitas pessoas desistem, ainda abrindo a boca e dizendo, confessando, eu creio. Dizem que crê, mas desiste. É porque não crê. Os bons de Bíblia aí. Em Malaquias capítulo 2, está escrito para buscar o conselho do sacerdote. Acha aí para mim. Pastor Marcos Léo, os demais irmãos, se souber, já fala o número de versículo. No capítulo 2. Versículo 7. Como é que está escrito no 7? Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres ou doutores, no texto de Efésios 4:11. Efésios, capítulo 4, o versículo 11. Jesus mesmo, Ele mesmo, deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres ou doutores. Versículo seguinte, 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, a igreja se tornar perfeita, por intermédio desses 5 ministérios, como Malaquias 2, foi 11? Foi versículo 11, Malaquias 2? Oh, perdão, versículo 7. Que da boca daqueles que Deus chamou, precisa sair a palavra pura, santa. E os homens devem buscar o conselho e a instrução desses mensageiros. Mas muita gente na igreja, ouvindo a palavra, não é assim que eu penso. Mas o mensageiro de Deus está falando. Aquele a quem Deus confiou a mensagem está falando. Que tipo de terra é o nosso coração? Aonde a boa semente está caindo? À beira do caminho? Na pedra? No meio dos espinhos? À beira do caminho? Onde vem o inimigo e rouba as aves? Na pedra? Onde não tem terra fofa, as raízes não conseguem se aprofundar e morrem? No meio dos espinhos? As preocupações e as dificuldades da vida? Ou uma boa terra que aceita a palavra, insiste, temor e se preocupa em cumprir exatamente como Deus ensina, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Tanto Filipe e Samaria, como o próprio Estevão, em Jerusalém, na Judéia ali, manifestaram o grande poder de Deus. Por quê? Porque creram e decidiram viver 100% a palavra de Deus, obedecendo. Estevão a ponto de ser apedrejado. Você lê o versículo, capítulo 6, a escolha, né? Dos diáconos. Filipe e Estevão estavam entre eles. Capítulo 7, discurso de Estevão. Finalzinho, a morte de Estevão. Não voltou para trás. Creu. Senhor, recebe
teu servo, Senhor, partiu pedindo misericórdia pelo povo que estava o matando. Ai, eu não ia conseguir, já está confessando que não consegue servir Jesus? Já está confessando com a própria boca que o seu serviço a Deus, a sua entrega a Deus tem limite? Eu não ia conseguir dar meu Isaac. Eu não ia conseguir fazer igual a Jesus. Eu não ia conseguir fazer igual a Estevão. Mas Jesus chamou Pedro para seguir até a cruz. Eu não vou conseguir. Já está confessando que tem limite para a sua entrega? Mesmo sabendo que ele ressuscita os mortos, tem limite? Tem limite para a entrega, para o serviço, para a adoração? Tem limite? Quando é que vamos verdadeiramente tomar uma posição de servir a Deus com todo o coração? Abra sua Bíblia, Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Vamos conferir. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Não é de qualquer maneira. Cada um dá o que tem. Como vamos dar para essa cidade algo que não temos? Até quando vamos ver entes queridos, irmãos, pessoas dessa cidade sofrendo? Mas Deus diz que tudo é possível ao que crer. E nós estamos vendo as pessoas sofrendo com tantas enfermidades, hospitalizadas. E não acontece nada. Será que tem alguma diferença para aqueles que pensam que serve a Deus estão lá fora? Se não acontece nada? Porque o Evangelho de Cristo diz que os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas. Se pegarem alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada. Se a vibra ou se for picar, não vai acontecer nada. Vai pôr a mão no enfermo, o enfermo vai se curar. Marcos 16. E Lucas 10 também. Nada vai te fazer dano. E por que temos sofrido dano? Será que Deus não está falando conosco? Será que Deus não está tratando com essa igreja? Será que Deus não está tratando conosco? Será que Deus não quer algo mais de mim e algo mais de você? Porque o reino de Deus é poderoso. Você que nos assiste, comece a buscar o reino de Deus de verdade. Não se contente em dizer eu creio em Deus. Em Atos capítulo 15, os bons de Bíblia, acho o versículo aí. Atos capítulo 15 que diz: essas 4 coisas devem deixar urgentemente quem aceita Jesus. De maneira que até o macho queimou os livros. Até o bruxo queimou os livros no dia que aceita Jesus. Pode falar no microfone aí. Mas escrevi. Fala o versículo 20. Versículo 20. Atos 15, 20. Mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. A primeira coisa citada aí para os gentios que aceitam Jesus é deixar o quê? Os
ídolos. Atos 15, capítulo 15, versículo 20. Aí é onde Jesus fala, primeira coisa a fazer, deixar os ídolos. Como está lá em Deuteronômio 7, versículo 25 e 26. Para não ter dentro da casa ídolo. Tira todo o ídolo de dentro de casa. Se for madeira, plástico, queimar. Pedra, gesso, quebrar. Ferro, esmagar, derreter. Ouro, prata, jogar fora. Primeira coisa, deixa o ídolo. Segunda coisa, Imoralidade. imoralidade sexual, prostituição, em algumas Bíblias, adultério. Deixa. Já fez, mas agora que conhece Jesus, vai deixar de ser pecador profano e ao servir Jesus, obedecer a palavra, vai ser santificado. Nada de adultério, nada de fornicação, nada de prostituição, nada de idolatria, nada de se curvar a ídolos. Capítulo 20 de Êxodo, capítulo 5 de Deuteronômio. Não te curvarás, não vai fazer imagem do que é no céu, do que é na terra, do que é embaixo da terra. Não vai fazer imagem nenhuma. Não vai se prostrar diante delas, não vai. Ou Deuteronômio 4, 15 e 16. Não faça imagem, nem de homem nem de mulher. Não faça. Para depois ficar conversando com ela. Não faça. Então, quando ouvimos o nome de Jesus, Ele morreu por nós, Ele pagou o preço, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Não tem outro nome, não. A igreja está aí? Glória a Deus. Então, prestando atenção com esse silêncio, né? E abrindo um parênteses. Nosso irmão Alisson já chegou de Salvador? Amém. Já está aí? Oh, glória! Deus abençoe, meu irmão. Meus queridos, a terceira coisa que o gentil tem que deixar imediatamente: Carne de animais sufocados. galinha descancada, animal quadrado da pancada, não pode comer não. Descancar a galinha, matar o porco, boi, cabrito, cabra, pancada não pode. Só pode comer carne segundo o mandamento de Deus. Degolando, cortando, lá no jugular. Pancada não, pode perder a salvação. Pode não, perde, né? Quem insiste com isso. E a quarta coisa, ó. O sangue. Parece uma coisa simples. O sangue. Vou comer uma galinha molho pardo, não pode. Um macarrão molho pardo, não pode. Nada molho pardo. Porque molho pardo é molho feito com sangue, então não pode. Chouriço, não. Chouriço, não pode comer. É servindo Deus de todo o coração. A morte não pode mais conosco, porque Jesus venceu a morte. Ele tem a chave do inferno e da morte. Então é uma decisão. Servir Deus até a morte. Fique nesses dois. Jesus foi fiel até a morte. Morte de? Por conta da fidelidade dele. Ele recebeu o nome que está sobre todo. De maneira que ao som do nome de Jesus se dobra todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra. É um privilégio nós poder falar Jesus. É uma honra, não é qualquer pessoa.
falo sempre isso aqui e cito o Salmo 50, versículos 16 e 17. Quem ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante ao homem que constrói sua casa na rocha. Vem o vento, vem a enxurrada, a tempestade, bate contra aquela casa e a casa não cai porque está na rocha. Está na rocha é aquele que ouve a palavra e diz: a partir de hoje vai ser desse jeito. Ninguém me faz voltar atrás. Nada vai me fazer voltar atrás. Nem a morte e nem a vida. Nem principados, nem potestades. Está escrito? Tá. Vou descansar na palavra. Vou lançar minha rede sobre a palavra de Jesus. Está escrito? Para mim é regra. Ninguém vai me fazer voltar para trás. Adão, da árvore de conhecimento do bem e do mal, você não come. Está ouvindo? Estou ouvindo, Senhor. Amém? Glória a Deus, amém. Você deve passar uns dias. Como aí? Eu não posso, não, já comi um pedaço aqui, ó. Não aconteceu nada não. Pode comer. Nossa, Deus está falando aí. Come, rapaz, come. Comeu. Aí Deus veio e disse assim para ele: porque você viu a tua mulher, agora tu vai morrer. Não vou na igreja por causa da minha mulher. Vou na igreja por causa do meu marido. É? Se lembra que quando dizia, um vai, outro fica. Se os dois serem bem a Deus, os dois vai. Se um servir a Deus e o outro não, servir a Deus, vai. O que não serviu bem a Deus, não vai. Se os dois não servirem bem a Deus, os dois ficam também. Deixa, marido, a tua mulher te convencer de não buscar Deus, de não buscar. Deixa, marido, deixa. E se prepara para ficar. Deixa, mulher, deixa. Deixa, mulher, teu marido te convencer, não vai não. E fica lá. Para acontecer com você o que aconteceu com Safira. Safira foi convencida por quem? Por quem? Quem? Quem que era a Ananias dela? A mulher fala para. Se alguém perguntar, fala isso. Você consentiu com o teu marido e mentiu? Mentiu para o Espírito Santo? Morreu. Vai, mulher! Entra de acordo com o teu marido para fazer a obra de Deus de qualquer jeito, ou não vir na casa de Deus. Vai lá, mulher. Se deixa convencer. Ele morreu, você morre também. Posso pegar a verdade aqui? Glória a Deus. Está na Bíblia? Se Deus falou, e não vai profetizar, né? Eu estou falando aqui para você. Palavras que você temer, você vai viver milagre de Deus. Se nós colocarmos essa palavra em prática, oh meu Deus do céu, a gente tem que vigiar muito, porque nós somos frágeis. Para demonstrar nossa fragilidade. Vou jejuar. Entrei em jejum. Passo uma hora, 2 horas, 3 horas, estou lá chupando uma balinha. Daqui a pouco eu levo, meu Deus. Joga a balinha fora, já foi. Por que se esqueceu e chupou a balinha? Por que nos esquecemos e queremos jejum? Porque não é de todo o coração, igreja. Não, pastor, eu me conheço. Pedro também se conhecia. Senhor, eu nunca te deixarei. Se possível, eu morro com o Senhor. Não, Pedro, essa noite você vai, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Negou ou não negou?
Então, se Deus diz para sermos vigilantes para não cair, é porque Ele está sabendo o que Ele está falando. Então, temos que fazer igual a Hebreus. Devemos atentar melhor para tudo que já nos foi falado. Devemos atentar com mais diligência, que é com mais atenção a tudo aquilo que nos foi falado. Estão entendendo? Aleluia! Aleluia. Jesus pregando, ele disse para os fariseus e saduceus: se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, vocês não seriam pecadores, vocês seriam inocentes. Mas porque eu vim e falei, vocês agora não tem desculpa. No dia que a gente levanta a mão e diz eu aceito Jesus, não tem mais desculpa. Temos que buscar o conhecimento. Temos que buscar conhecimento, porque Jesus diz: examinar a Escritura para quê? As Escrituras testificam de quê? Ele fala de mim. Por isso examinamos. Ele nos ensina como andar. Está entendendo, povo de Deus? Amém. Então vamos aprender com Deus e vamos pôr em prática. O caso era sério, muito sério, nos dias de Mordecai, nos dias de Esther. Amã armou um laço, falou com o rei, fez um decreto, selou com o anel do rei, da lei dos medos e persas, para matar todos os judeus. A coisa estava feia. E eles, conhecendo o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eles decidiram buscar a Deus. Mas não foi indo no culto, não. Não foi orando 10 minutos, não me ora, não ora, não. Não foi orando um dia, não. Foi fazer um jejum de 3 dias. 3 dias sem comer. Pensa aí. Quando você fala em jejum, alguns dizem que não aguento jejuar. Nem uma hora, nem duas. Quanto mais um dia, 2 ou 3. Já vai confessando, eu não posso. Quando a paz de Deus diz, eu posso todas as coisas que Ele me fortalece. Eu aprendi ter fartura, eu aprendi passar fome. Eu aprendi. Digo fraco ao sol, mas a boca do bicho vive falando, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo estar dentro da palavra ou fora da palavra? Então vamos entrar dentro da palavra. Eu quero viver com Deus, na presença de Deus, recebendo o milagre de Deus. Ué, viva a palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificai-vos hoje e amanhã. Põe a palavra em prática, olha. Mordecai, Esther, os judeus, homens, mulheres, fizeram jejum. Um dia, 2 dias, imagina como está o terceiro dia, sem força física, mas cheios do poder de Deus. Não estou incentivando você a fazer o que Deus manda, não. E nem o que você não tem fé para fazer.
faça tudo por fé. Porque se alguma coisa não vem da fé, provém de onde? Do maligno. Então, meus amados, Samaria se alegrou, porque um homem estava pregando Jesus Cristo. O resultado de um pregador pregando Jesus Cristo, a cidade se alegrou. Será que você pode fazer um compromisso de pregar Jesus na esperança que toda essa cidade venha se alegrar? Que os que cultuam ídolo deixem de cultuar ídolo? Que os que oferecem sacrifício a espíritos imundos sejam libertos? Aqueles que acreditam em reencarnação sejam libertos? Os drogados, jovens que estão nas drogas, sejam libertos? Os que estão na prostituição, no adultério, na fornicação, sejam libertos? Na feitiçaria e macumbaria, sejam libertos? E venha se alegrar em Jesus, na salvação que é em Jesus. Eu convido as irmãs do louvor, amém? Coloque essa palavra no coração e chore e se preocupe e tema. Meu Deus, por que eu ouço as mesmas palavras que eles e não acontece o mesmo comigo? Está faltando posicionamento, atitude, entrega. Cito aqui o Salmo 127. Alguns continuam do mesmo jeito. Cito aqui Salmo 128 para os varões. Continuam do mesmo jeito. Citamos muito aqui Pedro 3, Efésios 5. Tem mulheres que continuam do mesmo jeito. Citamos aqui os 10 mandamentos, citamos aqui Efésios 6, e os jovens continuam do mesmo jeito. Citamos aqui a glória, escrita em João, 1 João capítulo 2, dos jovens, dos pais. Mesmo assim, tem aqueles que passam dias sem pegar na Bíblia. Quando a paz de Deus nos chama de vencedor, porque lemos a Bíblia e praticamos a Bíblia. Falta entrega, falta disposição, falta fidelidade na vida de alguns. Falta. Não se engane. Não temos como viver o que eles viveram se não tivermos as mesmas atitudes e a mesma fidelidade e a mesma entrega. Não tem. Como diz o Espírito da Igreja, não se engane. Não se engane. O que eu faço, pastor? Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Busque o conselho da palavra naqueles que Deus levantou. Não se estribe ou não confie no seu próprio entendimento, mas busque naqueles que Deus levantou. Busque, para que você ouça a verdade. Creia na verdade, viva a verdade e conheça o resultado de tudo isso. A fidelidade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos adorar a Deus? Com que louvor? Paz para nós, para Jerusalém, para o povo de Deus. Vamos ficar de pés.